Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Eu tenho uma palavra do Senhor para você, mas antes disso já deixa aqui sua curtida e compartilhe esse vídeo para alcançar outras vidas, amém? Leia junto comigo em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao 9, que nos diz: Levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Eu gostaria de deixar aqui uma reflexão sobre a depressão que o profeta Elias teve quando ele sofreu ameaças de uma mulher chamada Jezebel, a esposa do rei, que essa mulher perversa queria matar o profeta Elias, porque ele carregava muita autoridade e ele matou a espada muitos profetas, falsos profetas. Então aquela mulher não aceitou que o profeta Elias tinha feito. E o que eu gostaria de dizer para você, aquela depressão que o profeta Elias sofreu foi algo que o Senhor permitiu. Porque quando você lê a palavra do Senhor, a gente vê que muitos homens de Deus, profetas do Senhor, eles tinham um nível maior de intimidade e maior um nível espiritual com Deus. Então, os profetas, muitos profetas, assim como o profeta Isaías, eles tinham essa comunhão com Deus, eles tinham experiências sobrenaturais com Deus. Então, eles tinham várias experiências no Espírito, como o arrebatamento de espírito. O Senhor fazia com que o espírito deles saísse do corpo deles e eles viam um futuro. Então, uma das experiências que eles tinham. E assim também eles tinham experiências como o arrebatamento do próprio corpo, ou seja, o corpo deles era transladado. Deus levava eles para outros lugares, não somente o espírito, mas o corpo também. Então, o que eu posso entender aqui nesta palavra? Por que um profeta naquele nível, que estava face a face com Deus, por que ele teve que caminhar 40 dias e 40 noites? Por que Deus permitiu isso? Através da força daquela comida que o anjo entregou para o profeta Elias, por que ele teve que caminhar tanto tempo? Então, o Senhor falou no meu coração, era necessário Elias ser tratado, algo dentro dele, para que ele chegasse na plenitude do Espírito. O que é a plenitude do Espírito? Está cheio do Espírito Santo. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Muitos profetas de alto nível também eram cheios do Espírito Santo. Então, um nível maior de autoridade é o próprio Deus governando a vida daquela pessoa. Então, é necessário muita entrega, muita renúncia, e Deus precisava tratar naquele profeta algo na alma dele que precisava ser curado para que Deus manifestasse o poder dele totalmente na vida do profeta Elias e ele não tivesse medo algum. Porque se ele tivesse medo, não teria como ele continuar vivo. Porque pensa bem, o homem mais procurado dessa terra era Elias. E Elias, ele tinha uma escola de profetas, ele ensinava profetas. Então, depois que Elias passou por essa depressão, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor falou com ele para ele treinar o profeta Eliseu, que seria o sucessor dele, e ele ungiu 2 reis. Então, o que eu gostaria de dizer para você? Tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes a gente pensa, nossa, mas o que eu estou passando, será que isso vai passar? Por que eu passo por isso? Então, se você está passando por uma situação difícil, é a permissão divina. Deus tem algo para te ensinar. Assim como foi com o profeta Elias, ele desejou a morte, ele passou por dias difíceis, mas era propósito do Senhor fazer com que aquele profeta se voltasse totalmente ao Senhor, para Deus curar, para Deus mudar totalmente a vida do profeta Elias e ele carregasse um nível maior de autoridade. Amém? Então, que você permita que Deus venha lapidar você, que você permita que Deus venha mudar a sua história. Toda poda, ela dói.
Muitas pessoas não permitem que Deus venha podar, que Deus venha tratar, porque isto vai gerar um desconforto, mas que você permita que Deus venha até você, Deus venha te alinhar, porque Deus tem grandes planos para nós, mas não tem como Deus entregar algo grande para nós se nós não estivermos estrutura para receber, nós não estivermos maturidade espiritual por conta dos ataques espirituais. Quanto mais a luz de Cristo exalar na tua vida, mais lutas você vai ter. Então você precisa ter uma maturidade maior, você precisa ter uma entrega maior para que Deus te faça avançar em altos níveis espirituais e venha usar você como um vaso. Amém? Eu deixo aqui esta reflexão. Que Deus abençoe você, toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.